Irmãos, vamos fazer uma oração pelo pregador da palavra nesta noite. Antes de tudo, pedir a vocês que estão em casa que coloquem seu coração diante de Deus agora neste momento para escutar a palavra, nós também aqui do templo. Que o nosso Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí com vocês. Então, nossa oração é que Ele possa abençoar tanto a nossa igreja quanto os nossos lares, e vocês que nos assistem também. Pai de amor, Pai de poder, usa, Senhor, o teu pregador dessa noite, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, como o Senhor tem feito, ó Deus, que a tua palavra possa ser dita de acordo com o teu coração e diretamente do teu reino, Senhor. Usa, Senhor, a vida dele, que a tua palavra possa ser ministrada e que os nossos corações, ó Deus, possam estar quebrantados para escutar o que tem de mais precioso que está aqui na tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dele, pelo teu servo Elias, e que o Senhor possa ajudá-lo a falar de ti, Senhor, nesta noite, para que nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios do teu Espírito e cheios do teu amor, ó Deus. Agradecemos por tudo, nós oramos assim, pedimos perdão pelos nossos pecados em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia aí em Gálatas. Vamos fazer a leitura aqui de dois versos. Nós vamos ler aqui em Gálatas, no capítulo 4, vamos ler do versículo 4 ao versículo número 7. E em João, no capítulo 5, nós faremos a leitura dos versículos 19 e do versículo 20. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, também é o aniversário do Lucas. O Lucas está completando hoje 10 anos, eu creio que ele está acompanhando lá de casa. E eu desejo mais uma vez para você, viu, Lucas? Feliz aniversário, que você possa crescer nos caminhos do Senhor, que você possa se tornar um homem, que você possa ser honesto, que você possa ser uma pessoa de coragem, de fé em Deus. Vamos para a leitura. Gálatas, capítulo 4, os versos 4 até o verso número 7 diz assim, do verso 4 ao verso 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Em João, no capítulo 5, os versos de número 18 e 19 diz assim: Então Jesus falou, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amém. São dois textos aqui maravilhosos, nos mostrando a questão da paternidade de Deus e da adoção dos crentes em Cristo Jesus como filhos de Deus. Quando eu faço uma pergunta, eu começo fazendo uma pergunta para a igreja, para nós que estamos aqui, para você que está me ouvindo, o que é o cristão? Essa pergunta ela pode ser respondida de várias maneiras, mas eu creio que uma resposta boa, ou a melhor resposta, é que o cristão é alguém que tem Deus como Pai. O crente é aquele que tem Deus como Pai. E nós não podemos dizer isso sobre todas as pessoas. Sabe aquela velha ideia de que todo mundo é filho de Deus? Pois é. O ensinamento de que todas as pessoas são filhos de Deus não encontra respaldo bíblico. Não é bíblico dizer que todas as pessoas que existem são filhas ou filhos de Deus. O Antigo Testamento mostra Deus como Pai, não de todos, mas apenas do seu povo.
que é a descendência de Abraão. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22 e o versículo 23, diz assim: Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir. Deus mandando Moisés falar para Faraó que Israel é seu filho, que por isso Faraó deveria deixar o filho de Deus, né, o povo de Deus ir. Então Deus ali se coloca como pai de Israel. No Novo Testamento, embora nós tenhamos aí uma visão mundial, também mostra Deus não como pai de todos os homens, mas só daqueles que reconhecem ou se reconhecem como pecadores, depositam sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, como Senhor, e só assim se tornam filhos de Deus ou descendente espiritual de Abraão. Então, ser filho de Deus não é um estado universal, obtido por nascimento. Então, eu nasci nesse mundo, eu sou filho de Deus. Não é assim. Ser filho de Deus é algo sobrenatural, é algo que é recebido por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, em outras palavras, é reconhecido como filho, a não ser por mim. João 14,6. Então, ninguém vai ao Pai, ninguém se torna filho de Deus, se não for através de Jesus Cristo. O dom da filiação, né, ser filho de Deus é um dom, não é algo que você tem por nascimento, mas é algo que você tem pelo novo nascimento. Veja o que nos ensina a esse respeito João, o capítulo 1, o verso 12 e o verso de número 13, diz assim: Contudo, os que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que verso interessante, né? Que texto interessante para mostrar que quem recebe Jesus é que se torna filho de Deus, que não nasce da carne apenas, mas que nasce da vontade de Deus. Então a filiação de Deus é um dom da graça. Não se trata de uma filiação natural, mas de uma filiação adotiva. É assim que o Novo Testamento explica ou explicita, né? Eu não sei se a palavra seria essa, né? Ou trata de maneira explícita essa questão aí da filiação de Deus. Eu quero trabalhar aqui um pouco mais à frente com os irmãos, falando exatamente sobre a questão da adoção. A adoção é muito interessante, o conceito de adoção na Bíblia. Eu sou um filho adotivo, eu não fui criado pelos meus pais, né? Meus pais, meu pai biológico me colocaram no mundo, né? Eu sou um filho que eu vivi isso na pele. Os meus pais que me adotaram já morreram, né? Eu até coloquei aqui na entrada do texto, eu vou voltar aqui: coragem, honestidade e ser homem. Lições do meu querido pai, Estácio França Barbosa, em memória. Então, meu pai não era crente, mas me passou esses valores. Era um homem de muita fibra, um homem muito correto, e ele me legou esses ensinamentos importantes. Então eu quero trabalhar isso, a questão de sermos adotados por Deus. Nós podemos dizer que o Novo Testamento, se você quiser resumir o Novo Testamento em uma frase, nós podemos dizer que ele está englobado na revelação da paternidade do Santo Criador. Em Efésios, no capítulo 1, o verso 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A palavra adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus nos predestinou para ser adotados em Jesus Cristo. James Ian Packer, o J. Packer, faleceu há pouco tempo, acho que tem um mês mais ou menos, ele colocou dessa forma, abre aspas: englobamos todo o ensino do Novo Testamento em uma só frase, se falarmos dele como a revelação da paternidade do Santo Criador. Do mesmo modo, resumimos toda a religião do Novo Testamento se a descrevermos como conhecimento de Deus, nosso Santo Pai. Se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é o cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter a Deus por Pai. Se este pensamento não dominar e controlar suas orações, adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra que ela não entendeu o cristianismo, pois tudo o que Cristo ensinou, o que torna o Novo Testamento novo e melhor,
do que o Antigo Testamento. Tudo que é distintamente cristão, inclusive diferente em alguns aspectos ao judaísmo, está englobado no conhecimento da paternidade de Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Fecha aspas aí na citação de J. e Pac. Então a nossa compreensão do cristianismo, ela não pode ser melhor do que o nosso entendimento de adoção. A revelação de Deus é de que Ele é um Pai. E a Bíblia, ela apontava para isso. Ela apontava na sua revelação progressiva que Deus se mostraria em Cristo como o nosso Pai. Esse é o ponto alto das Escrituras. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus forneceu ao seu povo um nome pelo qual eles poderiam chamar a Deus, por exemplo, Yavé, que significa Jeová é o Senhor. Então, por esse nome, Deus proclamou que Ele era grande. O grande eu sou, aquele que completa, que é completamente coerente, que enche todas as coisas. É Ele é que está por trás de todas as coisas que existem. Todas as coisas que existem são o que são, só porque Deus é quem Ele é. Ele é a realidade por trás de toda a realidade, a causa fundamental de todas as causas e de todos os acontecimentos. Então, esse nome de Deus proclamou a autoexistência dele, mostrou Ele como um soberano, aquele que mostrava que não poderia ser constrangido por coisas externas, que não dependia de qualquer outra coisa fora de si mesmo. E embora Yavé seja aí um nome aliancístico, né? Esse nome de Deus, esse nome Yavé, não comunicava a Israel algo de Deus em relação ao povo, mas comunicava a Israel algo de Deus em relação a ele mesmo. Israel precisava de algo de Deus em relação a eles, e não só em relação a si mesmo. Então, esse nome, Yavé, fala de Deus como o grande eu sou, aquele que é por si mesmo, fala de Deus em si mesmo. Era o nome oficial do rei de Israel, e isso mostrava a realeza de Deus. Era um nome enigmático, né? Previsto acima de tudo e de todos. Esse nome despertava humildade, temor e reverência diante do ser divino. Era para isso que esse nome se prestava, o nome de Yavé. Então, o Antigo Testamento mostra isso, e totalmente de acordo com isso, esse aspecto do caráter de Deus no Antigo Testamento destacava a santidade de Deus. Os louvores que nós vemos lá em Isaías, no capítulo 6, no verso 3, que diz: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, esse louvor ele pode resumir ali a religião do Antigo Testamento. A ideia básica é que Deus é santo, ou seja, expressa a separação de Deus em relação às suas criaturas. Quando ele é declarado santo, mostra que Deus está separado, que ele está colocado à parte das suas criaturas, mostra a grandeza de Deus, mostra a majestade dele nas alturas, mostra que ele é puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Esse nome de Yavé e toda a religião do Antigo Testamento era determinado por essa ideia, a ideia de santidade, a ideia da separação de Deus em relação às criaturas, inclusive até mesmo do seu próprio povo. Então a ênfase constante ali do ser humano, por causa da sua fraqueza como criatura, por causa da sua natureza pecaminosa, era de aprender a se humilhar e a ser reverente diante desse Deus. A religião era a religião do temor ao Senhor. Temor bom, não era um temor ruim, mas era a religião do temor ao Senhor, era da reverência diante de Deus, era a religião que mostrava Deus como sendo soberano absoluto. Era se aproximar de Deus reconhecendo a sua pequenez, confessando as suas faltas, se humilhando diante da presença dele e abrigando-se graciosamente debaixo da sua promessa e da sua misericórdia. Era procurar, acima de tudo, evitar o orgulho. Era isso que o nome de Yavé proclamava para o seu povo, para o povo de Israel. Frisava repetidas vezes que o homem não poderia se aproximar, que deveria manter uma certa distância na presença do Santo Deus. Essa ênfase estava ali, sobretudo, no Antigo Testamento. O Novo Testamento, nós descobrimos que as coisas mudaram, né? Deus e a religião não são menos do que era. Beleza, então agora no Novo Testamento Deus ele é diferente, ele não é mais um Deus que inspira temor, não é mais um Deus santo, não é isso.
A revelação do Antigo Testamento, ela está implícita, ela permeia todo o Novo Testamento também. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Yahvé, é o Deus Santo. Algo, porém, agora foi acrescentado. Um novo fator aparece. O cristão do Novo Testamento, ele tem Deus por Pai. Pai é o nome pelo qual eles chamam Deus. Isso é interessante demais, isso é profundo. Pai agora é o nome da aliança. O nome da aliança era Yahvé, agora o nome da aliança é Pai. Pois o pacto aqui que o Novo Testamento mostra que Deus faz uma aliança com uma família. Os cristãos são filhos e são herdeiros. É exatamente isso que o texto que nós lemos de Gálatas fala, que nós fomos adotados, nos tornamos filhos e por ser filhos nos tornamos herdeiros. Então a ênfase do Novo Testamento não está agora mais na dificuldade, não está no perigo da aproximação do Santo Deus, mas na ousadia e na confiança com as quais os crentes, nós, que somos crentes, nos aproximamos. A ousadia que nós temos de nos aproximar, ela brota diretamente da fé em Jesus Cristo, do conhecimento da obra dele como o nosso Salvador, por intermédio de quem temos livre, nós cantamos aqui, acesso a Deus em confiança pela fé em Jesus Cristo. Está lá em Efésios 3,12. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, aproximando-se de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Então, para os que são de Cristo, Deus é um Pai amoroso. Nós pertencemos à sua família. Podemos nos aproximar dele sem temor e estar sempre certo do cuidado e do interesse paternal de Deus para conosco. Esta é a mensagem central do Novo Testamento. Deus é o nosso Pai. E aí nós podemos dizer, mas quem pode compreender isso, Como é que nós podemos nos apropriar dessas verdades ou compreender isso de maneira mais vívida? Como isso pode fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida? Eu tenho ouvido o sério argumento e a ideia de que a paternidade divina não significa nada para pessoas que têm os pais que agem de maneira inapropriada, pai que age sem sabedoria, pais que agem sem afeição, e também para aquelas pessoas que não tiveram um lar onde tiveram felicidade, não tiveram a felicidade também de ter sido criado por um pai. Muitas pessoas foram criadas, cresceram sem pai. Então, muitos jovens, muitas pessoas que eu tenho ouvido isso, que tiveram a resolução de casar e de não fazer no seu casamento o mesmo fracasso que viram dentro da sua casa, o que viram acontecer com os seus pais. Isso é uma coisa boa, você casar com a resolução de não fracassar, como talvez quem tem pais que fracassaram no casamento, seus pais fracassaram. Mas eu preciso, meus irmãos, aqui deixar para vocês, recomendar para vocês, inclusive para mim, para a nossa vida familiar, para a nossa realidade de uma sociedade quebrada, de famílias que se desintegraram, a fé e o padrão que Deus nos mostra como Pai e da família perfeita no qual Ele nos inclui. Eu quero deixar isso muito claro para os irmãos, eu espero que Deus me ajude a fazer isso essa noite. A verdade que nós temos é que todas as pessoas elas têm um ideal positivo de paternidade pela qual ela julga os seus próprios pais e todos os outros pais que existem, mesmo que a pessoa não tenha sido criada pelo pai. Pode-se dizer que não existe uma pessoa que não tenha uma ideia de uma paternidade perfeita. Ela busca isso. E essa paternidade às vezes pode ser inexpressiva ou repulsiva para essa pessoa, mas ela está na mente dela. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos é que Deus ele é o arquetipo de pai. Nós, quem é pai, somos apenas um tipo. E isso significa dizer que Deus é o pai padrão. Deus é o pai perfeito. Um erudito bíblico ele colocou dessa forma: Deus não nos deixou às voltas com especulações sobre a natureza de sua paternidade, baseada em analogias com a paternidade humana. Ele revelou o significado completo e final deste relacionamento por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, seu próprio Filho encarnado. É de Deus que recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Efésios 3,15.
Deus quer que a vida dos cristãos seja um reflexo e a reprodução do relacionamento entre ele e Jesus. Então a referência de pai para o cristão encontra-se exposta aqui no Novo Testamento. Repito, a referência de pai para nós cristãos se encontra exposta aqui no Novo Testamento. Certa feita meu pai me disse, ele dizia isso direto, né? Isso não é um homem, é apenas um veste-calça. E ele dizia isso porque ele percebia a falta de honra com qual as pessoas tratavam as coisas, da fragilidade humana diante dos compromissos. Meu pai dizia, Elias, as pessoas tratam algo em pé e não conseguem segurar sentado. Eu sou de uma época que se o homem apertasse a mão do outro, isso que meu pai dizia, estava fechado. Se eu desse a palavra, eu ia segurar até o final. Hoje as pessoas fazem contrato e quebram. Fala em pé e não consegue segurar sentado. Eu tive esse exemplo, um exemplo muito forte, me confrontou demais na minha criação, na formação do meu caráter e me confronta até hoje nas fraquezas que eu tenho. Eu tive um pai que realmente me ensinou a ser homem. Então, às vezes eu poderia pensar, não, mas o pai para mim padrão é aquele ali, mas não é. Meu pai foi um bom pai, mas o pai padrão, nesses aspectos que eu estou falando, meu pai teve os excessos, os erros e os pecados dele, como todo homem tem. Mas o padrão de pai não é o meu pai. Ele é um bom pai, ele foi um bom pai, mas o padrão de pai que nós temos e devemos aprender está aqui no Novo Testamento. Deus como um pai padrão. Principalmente aqui no Evangelho de João e na primeira carta de João, nós vemos isso. Se você quiser abrir aí no Evangelho de João, eu vou citar alguns versículos rapidamente para que eu possa caminhar aqui para o final já dessa pequena... Eu nem estou focando no texto, eu não estou fazendo uma exposição do texto, eu estou caminhando um pouco aqui no Novo Testamento, tentando pegar aqui a referência de Deus como Pai aqui no Novo Testamento. Mas diz assim, no Evangelho de João, a primeira bênção aí, evangélica, a ser citada é a adoção. Isso está no versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 12. Eu vou abrir aqui, eu quero ler esse verso. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aí os que creem no seu nome. Então, receber Deus, nós somos adotados. E o auge da primeira aparição aí de Jesus, quando ele estava ressurreto, é a declaração de que ele subira para o meu Pai e Pai de vocês. Isso está lá no capítulo 20, o verso de número 17. Então, o foco aí do Evangelho de João é esse. E o foco na primeira carta de João também é os conceitos de filiação e de amor divino, paternal. Nós temos o amor do Pai, expresso na primeira carta, nós temos a irmandade de Jesus Cristo, nós temos a ética da filiação, ou seja, por ser filho, nós temos uma ética que Deus nos lega, nós temos a ideia de amizade com Deus, porque Ele é o nosso Pai, nós temos os privilégios colocados ali, pelo fato de sermos filhos de Deus, e temos a justiça e a fuga do pecado como evidência da filiação. Então os filhos de Deus fazem justiça no mundo e fogem do pecado. Isso simplesmente porque tem Deus como Pai. E a esperança de ver Jesus, o Filho de Deus, e se tornar semelhante a Ele. Tudo isso nós encontramos na primeira carta de João. Esses dois livros bíblicos, eles nos esclarecem aí o significado que Jesus nos dá da paternidade de Deus e qual é as implicações disso para a nossa vida, hoje, atualmente. Então, de acordo com o testemunho aí do Evangelho de João, o relacionamento paternal de Deus, ele tem implicações para a nossa vida. Eu vou colocar aqui 4 implicações que eu vejo nos textos aqui, eu vou citar alguns textos, mas a primeira implicação aí da paternidade de Deus é a autoridade. O fato de Deus ser o nosso Pai significa que Deus é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Então, o Pai determina. A iniciativa da nossa salvação é algo que
Deus que decidiu. Então, e essa iniciativa de Deus, o Pai, exigia do filho uma obediência. E olha o que o filho diz: pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, completando a obra que ele me deu para fazer. O filho não pode fazer nada de si mesmo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus toma a iniciativa, Ele tem a autoridade, e os filhos de Deus se colocam debaixo dessa autoridade, debaixo dessa iniciativa, e vivem debaixo dessa perspectiva. Essa é a implicação de Deus ser o nosso Pai. Ele é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Essa é a primeira. A segunda implicação de Deus ser Pai, a paternidade de Deus sobre nós, é a afeição. Pois o Pai ama o Filho. Como o Pai me amou, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Então nós temos Deus como um Pai amoroso. Deus nos ama, porque Ele ama o seu Filho, e nós somos adotados como seus filhos. Então isso também implica ser filho de Deus. É ser alvo das afeições de Deus, é ser alvo do amor de Deus. Uma terceira implicação é que a paternidade implica companhia, presença. Isso para mim é algo sobrenatural, é algo profundo. As pessoas que mais têm influência sobre a nossa vida é aquelas que convivem conosco. Não adianta querer dizer que é diferente. Você reflete muito com aqueles com quem você convive, aquele com quem você foi criado. Isso é algo impressionante na nossa vida. E a paternidade de Deus implica isso, que nós estamos na presença dele e ele está conosco. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo, aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixa sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Isso é Jesus falando. Mas a presença é algo muito importante. Eu vejo a dificuldade que muitas pessoas encontram nos dias dos pais mesmo. Tem muitas pessoas frustradas, pais que não aparecem. Você chama o pai não vem. Aquilo causa uma frustração, uma tristeza, e às vezes nós nos perguntamos: por que meu pai é tão distante, né? Você que às vezes pode estar nessa situação, por que meu pai é tão distante? Por que meu pai não participa da minha vida? Mas o nosso Pai Celestial, Ele está presente. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a quarta implicação da paternidade de Deus implica honra. E essa honra, ela é interessante, que ela tem ela é mão dupla, é via dupla, acho que é isso. Nós honramos a Deus, mas Deus também nos honra. Deus exalta o Filho. É isso que Jesus diz: glorifica o teu Filho, ó Pai. Deus confia o julgamento do mundo ao Filho, para que todos os homens possam honrar o Filho, e honrando o Filho, dessa forma venha a honrar também o Pai. Então nós devemos honrar o nosso Pai Celestial também. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que se você invoca Deus por Pai, e nós invocamos, nós devemos ter cuidado com isso, porque Ele é o nosso Pai, Ele julga as pessoas sem acepções, e Ele é santo, e nós devemos por isso nos comportar. Ele usa a palavra aqui: portai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, porque tem pessoas que elas terminam extremando, né, as coisas. Então Deus é o meu Pai, então eu posso viver da forma que eu quiser. Não. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,17 que se você chama Deus por Pai, você deve se comportar de acordo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui se aplica ou se estende aos filhos adotivos de Deus. Em Jesus Cristo, Deus ele se torna o nosso Pai, e Ele, estando sobre nós como nosso Pai, Ele nos governa, Ele nos ama, Ele nos acompanha e Ele nos honra, e também nós honramos a Deus aí nesse relacionamento. Então, assim como Deus amou o seu único Filho,
Ele também ama nós como os seus filhos adotivos. Eu quero aplicar tudo isso que foi dito aqui, pensando e fazendo aqui uma definição ou uma pequena análise sobre o significado de adoção. O primeiro ponto que eu destaco sobre a adoção é que ela é a mais alta, ou é o mais alto privilégio que o Evangelho oferece. Eu posso dizer que a adoção ela é maior ainda do que a justificação. E não está em discussão aqui, eu não estou falando que a justificação, pela qual nós recebemos aí o perdão de Deus, tanto do passado como a aceitação futura, não estou dizendo que ela não é uma bênção fundamental do Evangelho. A justificação, eu vou afirmar, é uma bênção principal, porque ela vem ao encontro das nossas necessidades espirituais mais importantes. Todos nós, por natureza, estamos aí sobre a condenação de Deus, sobre a lei de Deus que nos condena. Nós somos culpados por natureza, nós estamos atormentados, nós ficamos inquietos, nos sentimos às vezes miseráveis, temerosos, né? E isso é causado por quê? Porque nós não temos paz com Deus. Quem não tem Jesus não tem paz com Deus e vive dessa forma. Não tem paz consigo mesmo porque não tem paz com Deus. E isso a justificação resolve. A justificação ela resolve esse nosso problema básico com o nosso Criador. Então, assim, sendo dessa forma, nós precisamos do perdão de pecados e da segurança de um retorno, de um relacionamento de comunhão com Deus, antes de qualquer outra coisa nesse mundo. Esse é o ponto principal que nós precisamos. E isso o Evangelho nos oferece antes de tudo. Mas isso, meus irmãos, não significa dizer que a justificação ela seja a mais alta bênção do Evangelho. A adoção é a maior bênção do Evangelho. A adoção, posso dizer que ela traz mais riqueza, ou ela enriquece mais, porque ela embeleza o nosso relacionamento com Deus. Ela torna o relacionamento que nós temos com Deus algo mais envolvente. A justificação ela tem uma conotação forense, uma conotação, uma linguagem do tribunal, de julgamento. A justificação ela está ligada aos termos da lei. Então a justificação ela tem Deus como juiz. Na justificação Deus declara que os crentes não são mais condenáveis ou não serão mais condenados, porque a justa condenação que nós merecíamos Jesus levou. Então, mediante a substituição e o sacrifício que ele fez, que ele provou na cruz em nosso lugar, nós estamos livres da condenação. Então, essa dádiva, ela resgata a paz. Lá no Calvário, Cristo nos dá paz para com Deus. E isso é maravilhoso. Mas a justificação, ela não implica um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Ela está relacionada à questão de Deus como juiz. Agora você compara isso que eu estou falando sobre a justificação com a adoção. A adoção sugere a ideia de família, concebida aí em termos de amor. A adoção vê Deus como pai. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e nos estabelece como seus filhos e seus herdeiros. O que está implícito na adoção? Intimidade, afeição e generosidade. São pontos altos de um relacionamento. Saber que foi perdoado pelo juiz é uma coisa. Saber que é aceito por Deus como pai é outra. As duas coisas são importantes. Deus é também o juiz. Mas a adoção ela eleva isso. A adoção ela traz quando você pensa em Deus como juiz, quando você pensa em Deus como pai, você pensa em você ser amado, protegido por Deus quando você pensa nele como pai. É algo maior. Olha o que diz João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Consta aí um relacionamento mais chegado, não consta, meus irmãos? Você ser chamado de servo é uma coisa, você ser chamado de amigo, aí mostra que existe algo mais profundo. E isso é consequência da adoção. Você já não é mais um escravo, você é um filho, e por ser filho, também herdeiro. A todos os quantos receberam, ele deu poder, ele deu autoridade, ele deu direito, ele deu privilégio de ser feito filho de Deus.
E esse privilégio é maior do que a justificação, pois está fundamentado em um relacionamento mais chegado, mais duradouro. Vejam como grande, lá em 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus. Vou fazer igual o pastor Hamilton faz aqui, esse texto é interessante. Vamos repetir junto esse texto? 1 João 3,1. Vamos abrir para nós falarmos junto? 1 João. Estou terminando, hein, meus irmãos? 1 João 3,1. Vamos lá? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Amém. Então é um texto muito profundo, né? Veja que privilégio. Olha o que Deus está nos concedendo, ser chamado filho de Deus. Então nós temos na adoção a segurança, a certeza e a alegria da família de Deus. Essa visão aqui que nós temos, o texto que nós lemos foi o texto de Gálatas 4, eu vou pedir para você abrir lá em Gálatas 4, para nós finalizarmos. Paulo mostra que há uma grande mudança aí, ele está falando para os seus leitores que existe uma mudança na condição de vida deles. E essa mudança, ele faz um contraste entre a vida anterior deles, dos Gálatas, que era uma vida de escravidão, uma vida de legalismo e superstição na religião. Isso se encontra nos versos 3, 5 e 8 do capítulo 4, com o conhecimento atual que eles têm de Deus como Pai. Isso aí está no verso 6. Então Paulo diz que a sua fé em Cristo, a fé dele, dos Gálatas e a nossa, nos conduziu, e aí nós recebemos a adoção de filho. Veja o verso 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. No verso 7, ele diz que éramos escravos, mas agora somos filhos, e por ser filhos, herdeiros. E por isso, na ação do Espírito Santo, nós chamamos Deus de papai. Veja o verso de número 6. Porque vós são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba, Pai, Papai. Porque Deus nos deu o Espírito do seu Filho, porque nós fomos adotados na sua família, nós chamamos Deus de Pai ou de Papai. Então, para mim isso é maravilhoso, isso é algo profundo demais, para nós que vivemos num mundo quebrado, num mundo conturbado, poder virar para Deus e falar: Pai, Papai, eu estou seguro em Ti. A última coisa que deve ser acrescentada para mostrar aí, que eu finalizei aqui como a adoção é uma bênção grande, é que ela é uma bênção que permanece. Isso precisa ser enfatizado. Ser adotado na família de Deus é algo que permanece para sempre. Aquela velha ideia, né? Você vai perder a salvação. Vai não, frente. Em Cristo, tendo Deus como seu Pai, você está seguro. Atualmente nós temos aí os peritos, né, da sociologia, né, que fazem aí as leituras sociais, e eles incluem a unidade da família, a estabilidade da família, você ter uma família segura, como algo fundamental para você produzir uma pessoa saudável. Então, se você tem uma pessoa que ela vem de um lar conturbado, com um lar tenso, você tem uma pessoa neurótica, você tem uma criança que não se desenvolveu direito. A psicologia trabalha isso, os psicólogos trabalham isso, os sociólogos trabalham isso. Então você tem pessoas depressivas, inconsequentes, irritadícias, né? Você tem pessoas que são a irritabilidade do lar, aquilo que o texto de Efésios fala para que nós não irritemos os nossos filhos. Então um lar conturbado traz aí
filhos irritados, crianças que crescem e não são sadias, adultos que se tornam pessoas, como eu posso dizer, desequilibradas. São pessoas que têm muitos defeitos, como alguns dizem. Eu tenho trabalhado com um rapaz lá na loja, ele fala assim, rapaz, aquele cara ali, ele gosta de usar essa pessoa, tem muito defeito. E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós precisamos nos perguntar onde nós vamos buscar a referência de pai padrão, de pai perfeito, ou de lar perfeito. Eis a única resposta verdadeira, meus irmãos, no nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pai no qual nós devemos nos apoiar para ser pai coerente, para ser pai fiel e para ser um pai honroso nos compromissos. E quando você falhar, peça a graça desse pai. O Pai Celestial, ele, na sua graça, ele completa aquilo que nós não conseguimos fazer como pai. Então a paternidade de Deus, ela não causa depressão, ela não nos torna inconsequentes, ela não nos torna pessoas irritadas. Na família de Deus você tem estabilidade absoluta, você tem segurança. O nosso Pai, ele é totalmente sábio e bom. E a posição do filho, ela é permanente e segura. Na família de Deus você não vai ser colocado para fora. Dê o que der, viu, crente? O meu pai gostava de dizer, Elias, pode dar sangue no meio da canela? Pode. Você não vai ser colocado para fora. Deus pode até usar, vamos dizer assim, alguns meios que ele entenda na sabedoria dele para te corrigir, no qual ele possa te afastar por um tempo, mas ele te traz de volta. O Filho de Deus, aceito por Deus em Cristo, não é colocado para fora para sempre. Aleluia. Está garantido. Tem estabilidade. Essa é a verdadeira estabilidade. Então Deus é um Pai muito bom. Quando você observa depressão, inconsequência e imaturidade nos crentes, nós precisamos realmente aprender o hábito saudável de nos apoiar aí na segurança da paternidade de Deus. Nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus. Que Deus, o nosso Pai, nos ajude e nos abençoe. Para os pais aí que estão nos ouvindo, tanto aqui na igreja como no Facebook, eu digo, que grande honra Deus nos concedeu a nós, ao ponto dele nos dar o seu próprio título. Pai. Amém. Oremos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos lembrarmos, ó Deus, do que a tua palavra nos mostra, de que nós somos aceitos como teu filho. Pai Santo, Pai bendito, Pai nosso que está no céu. Nós louvamos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor nos comprou, nos adotou na tua família. E aqui dentro nós temos estabilidade. Somos filhos, ó Deus, diferentes na forma de ser, às vezes na forma de pensar. Mas aqui dentro o Senhor nos dá unidade. O Senhor quer que nós caminhemos juntos, olhando para o teu Filho amado Jesus. E eu sei que o Senhor usa cada situação na nossa vida, na nossa família, na sociedade e na igreja para moldar o nosso caráter à semelhança do teu Filho. Para que um dia, ó Deus, nós todos estejamos na tua presença, na tua família, ó Deus, tendo Jesus como o nosso irmão mais velho e o Senhor como o nosso Pai bendito. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.